Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro, o encontro da família com Jesus, a oportunidade de reunirmos a família em torno do Evangelho do Cristo. Esse ano nós estamos completando 31 anos de funcionamento do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. No mês de agosto, dia 26 agora, completamos 31 anos de trabalho. E é um momento, sem dúvida, de agradecimento, porque temos a oportunidade de estarmos reunidos com pessoas, com os trabalhadores da casa, sempre num trabalho participativo, um trabalho que todos cooperam, num aprendizado permanente. E a equipe espiritual, que tem à frente a nossa madrinha, vamos assim dizer, Alta de Souza. E essa equipe espiritual que nos ajuda, que tolera as nossas inferioridades, a nossa desobediência e que nos fortalece. E é um motivo de agradecimento a Deus, a Jesus, aos benfeitores da vida maior. E não podemos deixar de lembrar o aniversário de Dr. Bezerra de Menezes, Dia 29, o dia do nascimento de Bezerra de Menezes. Essa estrela de grande potência que ajuda a toda a humanidade. É uma pessoa abnegada, uma pessoa de amor incondicional pelo seu próximo. Então, meus amigos, façamos assim o dia de hoje um voto de agradecimento à espiritualidade por todas essas oportunidades de trabalho, essas oportunidades de estudo, de reflexões, de nos levar até o Evangelho do Cristo. Não esqueçamos o recipiente com a água, essa água é purificada pelos guias espirituais durante a reunião, e vamos ingeri-la com muita fé, com muito respeito, para que o seu efeito medicamentoso ocorra em nosso ser. Vamos então fazer a nossa leitura preparatória, o livro Ceifa de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Hoje a mensagem é a de número 9. A perda irremediável. Portanto, vede como andais. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Aprende a ver com Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Muitas vezes a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem, e quase sempre a provação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz. Em muitas ocasiões, a mão que te nega alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante através do qual encontrarás um pão abençoado pelo suor do próprio rosto e, por vezes numerosas, o obstáculo que te visita impiedoso é simples medida da esperança e da fé,
concitando-te a superar as próprias fraquezas. O ouro, na maioria dos casos, é pesada a cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham, e a evidência no mundo frequentemente não passa de ergástulo em que a alma padece angustiosa solidão. Descerra a própria alma a riqueza divina, espaça em todos os ângulos do campo em que te desdobra a existência e incorporemo-la aos nossos sentimentos e ideias, palavras e ações, para que todos os que nos palmilham a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Lembra-te de que a morte, por meirinho celeste, tomará contas a cada um. Recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto com a justiça indefectível, e guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil na caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam, de algum modo, às nossas mãos, através das reencarnações incessantes, mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Essa é a perda irremediável, né? Que é a hora, as horas, o tempo que a gente perde para fazer o bem. Essa oportunidade, essa hora não volta. É uma perda irremediável. Então, meus amigos, façamos agora a nossa prece inicial. Elevando nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, em conexão com as esferas do bem do universo. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, estendei vossas mãos compassivas sobre nós, para que o estudo seja direcionado pelos nossos guias espirituais, a fim de que possamos compreender as reflexões a serem realizadas. E fortalece-nos, Senhor, para que possamos renovar nossas forças e energias no enfrentamento dos desafios da vida terrena. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos seguindo as orientações do livro da Esperança, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel através de Chico Xavier. Cada capítulo há uma indicação de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje temos Falar, é o nome do capítulo. E a referência é com relação ao capítulo 10, que nos diz sobre bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia, né? E aqui a sugestão de Emmanuel é com relação às instruções dos Espíritos no que diz respeito à indulgência. É interessante que a indulgência ela está no capítulo que fala sobre a misericórdia. E a indulgência é uma das virtudes que caracteriza o verdadeiro cristão.
e que expressa pela postura complacente, compreensiva, que se adota perante as faltas e imperfeição do próximo. E aqui o Espírito, ele se coloca como João, bispo de Bordeaux, mais precisamente com relação à indulgência. E ele nos diz o seguinte, que não é fácil ser indulgente, porque nós temos essa postura de julgar o outro. E isso nos impede de sermos indulgentes, que significa ter paciência, tolerância, ter misericórdia para com as faltas alheias, né? Muito embora sejamos pessoas imperfeitas, sejam pessoas que erramos, né, que cometemos os mais variados tipos de erros, né, e que queremos ser compreendidos, tolerados, queremos misericórdia, uma outra oportunidade, uma outra chance, nós não agimos da mesma forma para com nossos semelhantes, né? Nós somos rígidos, somos exigentes e o que é pior, não esquecemos, não perdoamos. Podemos até dizer que perdoamos, mas estamos sempre, vez ou outra, passando em rosto aquilo que de errado, aquilo de incorreto que o nosso irmão fez. É a nossa imperfeição também, né? Somos muito imperfeitos. Isso tudo decorre do orgulho, porque o orgulho faz com que sejamos também vaidosos, prepotentes, arrogantes e por aí vai. E não admitimos, né, o erro do outro. E, no entanto, ele nos diz, o Espírito nos diz que somos por demais exigentes, né, com os erros dos nossos semelhantes e fazemos assim todo um esforço para nos colocarmos numa posição de vantagem e de superioridade, e isso rebaixando o nosso irmão sempre ao nível de alguém menor ou pior do que nós. E ele nos diz, é necessário julgar com severidade as nossas faltas, os nossos erros, para corrigirmos os desvios e selecionar aqueles atos, aquelas ações que verdadeiramente são positivas e que nos conduzem ao bem. Devemos ser indulgentes para com todos os nossos irmãos, sem qualquer distinção. Sem qualquer distinção, precisamos ter essa indulgência. Quando somos indulgentes, ele nos diz, somos verdadeiramente cristãos, oferecendo remédio salutar ao nosso próximo, que tem por efeito clarear o raciocínio, renovar-lhe o modo de pensar, amparar-lhe a caminhada. A indulgência também se reverte em benefício de nós mesmos, através da indulgência que Deus e nossos semelhantes têm para conosco. Então ele diz, nós temos, no texto ele é muito claro, e que nós temos assim, todo um perfil, toda uma tendência, uma forma de ser, de julgar o outro, de apontar o defeito do outro, de apontar o erro. E quantas vezes nós apontamos e queremos divulgar, queremos que outras pessoas tomem conhecimento daquilo de errado que o outro cometeu. Às vezes na própria família, né, a gente comete esse erro. A gente fica comentando o erro de algum familiar. E a gente acha que está talvez comentando como uma forma de aliviar o seu peso, aliviar a sua dor, quem sabe servir de advertência para alguém. Será? Qual é a intenção? Porque ele nos diz o seguinte, a nossa intenção deve ser aquela intenção a intenção construtiva.
para advertir positivamente alguém que errou. Mas aí a gente deve chamar a pessoa em particular para conversar. Mas os espíritos dizem que a gente tem essa maledicência, né? De comentarmos o que o outro fez de errado, o que o outro fez de incorreto. Mas o mal pode ser assim abafado, isso não é incorreto, aí é diferente. Quando o mal ele pode repercutir junto a outros e prejudicar outros, aí a atitude deve ser uma atitude muito cuidadosa para que isso não venha a ser aquele impacto junto à sociedade, né, junto à comunidade. É fazer a observação educativa, que vai instruir, que vai mostrar o mal que não pode ser seguido, o mal que não pode ser, que não venha prevalecer. Então ele diz assim, tudo depende da intenção. Quando observamos as imperfeições dos outros, porque certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo. Nós podemos, junto a um amigo, a uma pessoa do nosso relacionamento, né, que a gente conhece tudo, comentar aquele erro, aquele deslize que um irmão nosso cometeu, né? A gente comenta, lamentando o que aconteceu, quem sabe, pensando em conjunto, como ajudar. Tudo, como eu disse, depende da intenção, porque a gente não vai simplesmente cruzar os braços diante do mal, porque ele pode espalhar, pode propagar. É saber como fazer. E não com a intenção maledicente de julgar o outro, e quantas vezes a gente julga pela aparência, né? A gente vê aquele fato e a gente já vai julgando. E não é nada daquilo que a gente julga. Tem uma passagem, eu acho que é Nivaldo que comenta, que a mulher foi vista abraçando um jovem rapaz que entrou em sua casa. E ia chegando, ela era viúva, um parente do ex-marido, do falecido. Fazia tempo que não aparecia. Ele foi logo julgando que ela estava com um amante bem mais jovem do que ela. E, no entanto, era o filho dela. Ele não sabia, fazia muito tempo que não tinha notícia, que não visitava, que ela havia ficado grávida quando o marido faleceu. Aí foi logo julgando, você julgar pela aparência, né? Quantas vezes a aparência engana e se comete um julgamento muito perigoso, muito danoso. Então ele diz aqui o Espírito, revelar o mal de outrem só é permitido quando possam, como já afirmamos, causar prejuízo a outros. É preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever. É como a gente acabou de dizer. Às vezes o mal precisa, junto às pessoas envolvidas, às pessoas responsáveis, ser comentado para evitar danos maiores. E ele fala aqui que a indulgência também é uma caridade, porque ela visa ajudar o próximo. Então, meus amigos, a gente percebe que nesse capítulo sobre a misericórdia é mais um ensinamento de Jesus sobre a nossa atitude diante da vida. Ele nos ensina que devemos fazer o bem sempre
tudo é em prol da prática do bem, a prática da caridade, que ela é exercida não só a caridade material, mas a caridade espiritual, que é o perdão, quer conceder misericórdia, quer conceder indulgência ao nosso próximo, que é um desafio, né? Como ele mesmo coloca aqui, que se constitui um grande desafio, porque a nossa essência ainda traz muito orgulho. E nós não vamos, diante do orgulho, pensar em perdoar o outro, em fazer o bem àquele que errou, àquele que prejudicou. Então, é sempre Jesus nos colocando, nos ensinando que somos imperfeitos. Se somos imperfeitos, nós estamos a ter necessidade do perdão um dos outros, de ter complacência, de ter misericórdia, dando assim oportunidade de crescimento, de renovação interior a todos, né? Aqui ele diz: vivemos num mundo onde o mal ainda prevalece, razão porque é mais cômodo destacar os erros do próximo do que procurar suas virtudes, né? E como isso acontece, né? A gente sempre esbarra nos erros, nas imperfeições, e não nas virtudes. É como a pessoa que estava em um almoço familiar e um dos convidados enalteceu a bondade da dona da casa, que conhecia ela e ela era muito bondosa. Aí uma outra pessoa olhou e disse: é porque você não mora com ela. Ou seja, se você morasse, não ia achá-la bondosa. Com certeza a mulher era bondosa. Aquela que falou porque teve experiência e viu, ela havia sido diversas vezes envolvida, auxiliada pela bondade daquela senhora. Mas aquela outra não via nada disso. Só via o que ela tinha de ruim, de imperfeito, que deveria ter, porque ninguém é perfeito, e ela que falou isso. Não pensou que era uma pessoa, inclusive, amparada pela senhora. E não pensou nos benefícios que já havia recebido, mas que só teve olhos para as imperfeições, né? As imperfeições daquela criatura que, como todos ali, eram por demais também imperfeitos. Quem é que não é imperfeito nessa terra? Mesmo estando em processo de regeneração, o mal ainda prevalece. E nós lutamos, mesmo que nós, tendo conhecimento do Evangelho, a gente sabe como é difícil no dia a dia, nos desafios. Às vezes a gente pensa: não, eu já venci esse lado, essa minha aresta. Aí lá na frente vem uma provação que nos mostra que nada, não vencemos ainda não. Ela foi atenuada. Graças a Deus, Ele nos concede a reencarnação, que é a grande escada de misericórdia por cujos degraus nós vamos ingressando nas esferas espirituais mais elevadas. É uma bênção. Por isso, devemos estar debruçados sobre os ensinamentos do Mestre, que nos convida a esse pensar e sentir diferente. Conscientes de que todos nós somos irmãos. A paternidade verdadeira de Deus que criou a todos nós. Assim como em família devemos suportar uns aos outros, devemos auxiliar uns aos outros. Estamos ali em família
estamos para desenvolver o amor, o perdão, a tolerância, a indulgência, perdoar aquele irmão que está ali e que é uma dificuldade, que gera muitos problemas, muitos desafios. Estamos ali para ter indulgência para com ele, ter perdão, que é uma forma de auxiliá-lo em seu crescimento espiritual. E a gente vai se doando, e se doando a gente vai se fortalecendo e vai crescendo. É a bênção da família terrena, da família consanguínea. E esse mesmo sentido, a família universal, todos nós estamos juntos. Estamos juntos na família, no ambiente de trabalho, na casa espírita. Estamos todos ali, todos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Se uma pessoa já detém um certo conhecimento, mas tem necessidade de adquirir outros conhecimentos. Estamos no grupo. Ai, que bom, estamos no grupo. Esse grupo é um grupo de artesanato. Poxa, eu não sei fazer nada. O que é que eu posso fazer? Posso organizar as prateleiras, posso fazer a faxina do salão, limpar as mesas, enfim, vou fazer aquilo que está ao meu alcance, na cooperação em família. Muitas vezes, lembro aqui de uma amiga maravilhosa, que ela tinha uma capacidade de organização. Ela não era uma pessoa, como se dizia, letrada, mas ela tinha uma capacidade de organização fantástica. A gente queria fazer, não conseguia fazer igual. Tinha que aprender mesmo e demorava um pouco, que era um negócio maravilhoso. Fazia uma limpeza no ambiente primorosa. Tudo que ela fazia bem feito, maravilhoso. E isso denota o talento que cada um de nós tem. Por isso ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Todos nós temos o que aprender com os outros. Uma amiga dizia, uma grande e maravilhosa amiga que já está na espiritualidade, gente, todos nós temos a ver um com os outros. E é verdade. Então, com relação à indulgência, Emmanuel nos diz no livro que falando construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o avinhave da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que lhe sofreram o impacto doloroso. Tanta vez acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre na rua. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. E ele manda ainda, ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Belíssima reflexão do Espírito Emmanuel. Então, meus amigos,
Mais uma reflexão para a semana e vamos fazer as nossas vibrações, emitindo um sentimento, um pensamento de amor, de paz, de saúde, de fé e de esperança. Senhor Jesus, que as nossas vibrações e o nosso sentimento de amor seja direcionado a todos que sofrem, encarnados e desencarnados, seja por aflições materiais ou espirituais, para que sejam envolvidos, amparados e esclarecidos em suas dores, recebendo de vossas mãos o remédio salutar. Senhor nosso Deus, mais uma vez rogamos pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, pela justiça social em nosso país. Rogamos, Senhor Deus, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça sintonizada com os ensinamentos da codificação e com o Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concórdia daqueles que nos sintonizam conosco. Por todos os enfermos que se encontram nos hospitais, nas clínicas, nas famílias, que estejam pelas ruas, para que encontre o lenitivo para suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando a harmonia aos corações. Agora façamos a breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Acolhei, Jesus, as nossas rogativas e intercedei junto a Deus por todos nós. Agradecemos pelas lições aprendidas e que a água fluidificada seja o lenitivo para as dores físicas e espirituais de todos nós. Que assim seja. Nosso Pai que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. Do corpo, o pão do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.